Oi, gente, eu sou a Nath e hoje resolvi falar sobre um livro que eu li que foi muito surpreendente, uma fantasia que eu não vejo muitas pessoas falarem sobre, de uma autora conhecida, e eu queria compartilhar com vocês o que eu achei e também trazer essa indicação. Vamos lá? Castelos em Seus Ossos é o livro de uma nova fantasia da Laura Sebastian, que é a mesma autora de Princesa das Cinzas. E esse livro ele foca em 3 personagens, que são irmãs trigêmeas, que é a Sofrônia, a Beatriz e a Daphne. Elas vivem num mundo que tem magia, que a magia ela vem das estrelas, onde quando elas nasceram, meio que mago lá que cada reino tem, no reino delas ele puxou as estrelas para elas poderem nascer, e cada uma tinha um propósito. Cada uma ia ser enviada para um reino diferente. E a missão delas de vida, elas foram treinadas desde pequenas para poder destruir esse reino internamente, provocando intrigas. Elas aprendiam muito sobre o reino, com quem que elas iam casar, que elas também estavam noivas dos príncipes desses reinos. E aprendiam quem que era a pessoa que poderia causar uma intriga no reino, o que eu poderia fazer para poder destruir o reino internamente. E depois a mãe delas, que era a Imperatriz, tomar esse reino e unir ao império dela. Cada irmã tem uma personalidade diferente, a Sofrônia, e também a aparência. A Sofrônia, ela é loira e ela é mais boazinha, ela tem um coração mais mole. E a história dela, né, porque a gente também acompanha o POV de cada uma delas, a história da Sofrônia é que ela já, enquanto elas estavam sendo treinadas até elas completarem 16 anos, se não me engano, elas trocavam cartas com os príncipes dos quais elas iam se casar. E nessas trocas de cartas, a Sofrônia já tinha se apaixonado pelo príncipe Leopold, que é o príncipe do reino que é pra ela ir. Então, ela já tem uma reciprocidade no sentimento, só que quando ela vai pro reino dele, ela descobre que é uma tirania. Primeiro que a mãe tem bastante influência, e ele não tem nenhuma noção de reinado, de impostos, do porquê que é tanta criminalidade naquele reino, justamente por causa dos impostos que são muito grandes, porque os nobres gastam muito, gastam horrores com superficialidades, enquanto os pobres ficam na miséria. Isso acaba aumentando os crimes, aí ao mesmo tempo que aumenta as punições também, e daí gera muita insatisfação com o povo. E ela fica entre seguir os planos da mãe, porque o reino já está praticamente entregue para a mãe dela, se parar pra pensar, porque o povo já está insatisfeito com ele, ou seguir o próprio coração, que é os sentimentos que ela tem pelo Leopold. Ao mesmo tempo que a gente tem a Beatriz, que é a mais rebelde, que é a ruiva, ela que sempre desobedeceu a mãe e era rebelde com ela vai para um reino onde a magia é tratada como algo ruim. As estrelas, essa magia das estrelas que eu comentei no começo é tratada como algo que é proibido, que é ruim. Ela vai descobrindo mais, vai também tentando pôr um plano em prática, mas também todas elas têm um quê de dúvida, assim, será que eu faço isso? Porque elas acabam se afeiçoando a algumas pessoas. A Beatriz, ela não chega... Ela acaba se aproximando do Pascoal, e daí eles vão se conhecendo também, ela vai conhecendo as pessoas lá, ela acaba conhecendo também alguns segredos daquele lugar, enfim, todas elas vão descobrindo mais sobre os segredos dos personagens e de outras teias em relação à política ali. E ao mesmo tempo tem a Daphne, que ela vai para um reino mais frio, que é Frive. É um reino que é mais distante, que é mais isolado. E quando ela chega lá, ela descobre que o príncipe com quem ela ia se casar, que é o príncipe Cillian, ele morreu, já estava bem adoentado. E ela acaba ficando noiva do filho bastardo do rei, que acaba sendo o único herdeiro, o único filho que estava ali disponível, o único filho restante, que é o Ih, meu Deus, esqueci o nome dele. A Daphne acaba descobrindo também algumas tramas envolvendo o governo. E a Daphne, ela tem cabelo preto e é a mais leal à mãe entre as irmãs. É a que mais quer seguir realmente os planos e é a que é a mais fiel à mãe. Então a gente acompanha a história e a jornada de cada uma delas. Cada uma tem as suas partes e todas elas são muito interessantes de acompanhar. Eu não tenho uma irmã favorita, mas também não tenho uma irmã que eu gostei menos.
não teve uma narrativa, um núcleo que eu achei mais chato. Os 3 eu achei muito legal. Claro que tinha momentos que algum núcleo tava mais tenso do que o outro, então eu ficava muito ansiosa pra saber como é que tava em tal reino com tal irmã. Mas foi um livro que superou minhas expectativas porque eu não imaginava que eu fosse gostar tanto. E foi envolvente do começo ao fim. Claro que no começo, pra você entender qual reino que é qual, até hoje eu não decorei os reinos, mas eu já entendi que cada um é... Acho que eu já entendi mais ou menos. No começo é um pouco confuso, no começo você não entende muito bem o que tá acontecendo, qual reino que é qual princesa que é qual também. Mas depois você vai pegando o jeito e vai entendendo, vai decorando os personagens, porque cada um tem uma personalidade muito marcante. Cada um é desenvolvido de forma marcante. Os relacionamentos também entre os personagens eu achei muito legal. Além do fato dos plot twists serem maravilhosos, porque eu fiquei muito surpresa com algumas traições, com algumas revelações, com outras conspirações também que aconteceram, e principalmente com o final do livro, que pra mim foi muito chocante, e eu fiquei um tempão processando e pensando assim, não, isso não aconteceu. E logo eu já fui correr pra ler o segundo livro, que eu não vou falar muito sobre, mas também digo que vale a pena, não é aquele segundo livro que é chato. Claro, eu acho que o primeiro é mais legal, mas o segundo também não deixa a desejar e também continua a história de uma forma que fica muito empolgante e muito envolvente. A revelação no final do primeiro livro eu achei muito sensacional, achei muito interessante. Eu gostei bastante do livro, eu acho que, no geral, são essas informações que eu posso compartilhar pra vocês sem dar muito da que a história pretende, sem tirar muita graça da leitura. Mas eu super recomendo esse livro. Tudo que ele se propôs a fazer, ele fez de uma forma muito boa. Todos os desenvolvimentos, tanto do personagem que a gente conhecendo os personagens, foi incrível. Os personagens em si foi incrível e a história entre si foi incrível também, além de explorar um pouco de cada reino, um pouco de cada princesa e um pouco dos personagens secundários que fazem parte dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Curtam aqui e comentem o que vocês acharam do livro, se vocês se interessaram por ele, se vocês vão botar na sua lista de leitura. Eu queria muito saber sobre. E também se vocês já leram Princesa das Cinzas, porque eu não li ainda e fiquei muito mais curiosa pra ler. Eu tenho ele na minha estante, mas não peguei ainda pra ler. Eu fiquei muito mais curiosa depois de ter lido esse livro, porque se eu gostei de um, quem sabe eu gosto do outro, não é mesmo? Mas é isso, gente. Obrigada por quem acompanhou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!